O meu veredito final é o seguinte: o Valdemar da Costa Neto precisa ser interditado. Ele está senil babando na gravata. Eu vou passar aqui só alguns trechos de entrevista e participação pública recente do Valdemar, porque é realmente uma coisa de maluco. E é uma coisa de maluco, e tem dois componentes aqui. O primeiro é que ele tá gagá. O segundo é que, porque ele está gagá, ele está verbalizando sem nenhum filtro as bobagens verborrágicas que dizem as pessoas do seu entorno. E se o Valdemar não calar a boca, só vai restar ao Flávio Bolsonaro uma posição: começar a desautorizar o presidente do próprio partido. Vocês já imaginaram o desgaste de ter que ter o Flávio Bolsonaro falando assim: o Valdemar não tá bem não, ele não fala pelo nosso partido hoje. Ele é presidente, ele tá lá presidente, a gente vai ter sempre um papel importante, mas ele não fala hoje pelo partido, não fala pelo nosso movimento político. É isso que vai acabar acontecendo se o Valdemar não calar a boca. Vejam esse vídeo do Metrópolis, porque é uma janela importante sobre o que pensa a liderança e pessoas no entorno do presidente do maior partido político do Brasil. Bota aí pra mim. Um minutinho. O Lula afirmou que deve enviar aí nos próximos dias, né, a indicação para o Senado, mas o Alcolumbre está resistente e só quer pautar depois da eleição. Qual na sua avaliação, que deve ser a posição do PL? E como é que o senhor vê o nome do Messias, a indicação do Jorge Messias ao STF? Olha a informação que eu tenho do Jorge Messias são informações que ele é lógico, é Lula fechado, é PT fechado, mas é um camarada de bem. Quando eu vi que camarada de bem, Zanin, por exemplo, eu achei bom. Ele não vai pôr um camarada do PL lá. Ele tem que pôr um dele. Então ele que escolhe o melhor. Eu acho que o Messias está entre os melhores que ele tem. É a minha opinião. O senhor vai defender que o PL... Não, eu não posso, não. Isso aí eu não dou nem palpite no Senado. Nosso pessoal é contra. Mas não adianta ser contra, porque eles têm maioria. Eles têm maioria no Senado. Para aprovar o nome do Messias? Tem maioria. Aprova. Pode escrever. Aprova. O nome do Messias, eles não têm o que falar do Messias. Filha da puta. Que filha da puta, cara. Eu fico imaginando o que o coitado do Rogério Marinho não tem que lidar com um troço desse. Como é que você não tem nada, Valdemar, a dizer contra um homem que era um dos nomes fortes do governo Dilma, que, enquanto advogado-geral da União, empreendeu o maior esforço de censura contra empresas de tecnologia, que disse que havia uma ameaça golpista no governo Bolsonaro? O seu Bolsonaro, Valdemar. Quer dizer que não tem nada a ser dito sobre o Messias? É a mesma coisa que dizer que não tem nada a ser dito sobre o Lula. É absolutamente impressionante ver o presidente do partido do Bolsonaro falando um negócio desse. E ainda dizendo que não adianta ser contra a nomeação do Messias. Como que não adianta? O Alcolumbre já deu todos os sinais de que ele quer barrar a nomeação. Ele está segurando essa pauta até hoje. O lógico que tem espaço para rejeitar o Messias como ministro do STF. E o que tinha? Qual era a promessa no Senado? O plano do Alcolumbre, e ele disse isso ao Lula, e eu não sei se eu podia falar isso, mas eu vou falar. O que o Alcolumbre disse ao Lula era: segura o envio da nomeação até outubro, e se você ganhar, a gente vota o Messias. Se você não ganhar, o próximo presidente nomeia. Ou seja, havia uma chance, e ainda há, de que essa vaga seja nomeada pelo Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro entrar e já entrar botando um novo ministro do STF. Imagina o ganho que é isso. E ora, claro que ninguém aqui gosta do Alcolumbre, mas o inimigo do meu inimigo muitas vezes acaba tendo que ser meu amigo. E se você entra no site, é importante que vocês façam isso, né? O PL, sem o Valdemar, fez um site agora, votossenadores.com.br, e você vai ver com cada parlamentar como que ele já se posicionou a respeito da nomeação. E também vai ver os indecisos que precisam ser cobrados. Eu conversei com senadores ao longo do dia de hoje e vi que a oposição tem alguma coisa como 30 e poucos senadores, tá? 31, 32 senadores. Desses, talvez só 5 que ainda podem mudar de ideia estejam nesse momento apoiando o Messias. O que significa que há uma enorme margem
de mudança. Só que o Valdemar não quer, porque ele gosta do Bessias. E a gente tem que ficar sujeito a esse entorno senil de um sujeito senil. Mas não é só isso. O país está pegando fogo, só se fala de caso Master, né? E o que se espera é que uma oposição esteja desesperada para seguir adiante com o impeachment do ministro do STF. Mas não Valdemar da Costa Neto. O que pensa Valdemar da Costa Neto sobre impeachment de ministro do STF? Coloca aí pra gente. 2027, com quantos senadores? 25, 26, nessa faixa, 27. Só o PL. E como que o senhor, assim, o que a gente tem percebido nos estados é que a campanha tem centrado muito na questão do Supremo Tribunal Federal. Como que o senhor vê os candidatos falando abertamente em impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? E como que o senhor vê isso motivando o voto de eleitores? Eu vejo que esse assunto diminuiu muito. Não vejo essa preocupação tão grande, não. A preocupação é em estabelecer critérios para que cada um respeite sua área. O Poder Judiciário fique lá, o Poder Executivo aqui. O que nós não podemos é ter interferência de um poder no outro. Então, eu não acredito, o pessoal não tem discutido muito isso ultimamente. Internamente, não? Não, hoje não. Mas vocês esperam chegar com 25 em 2027? 25 e achamos que nós vamos ter mais aí uns 25 eleitos pelo PP, pelo Republicanos, pelos partidos... No campo da oposição, o senhor acredita que vai chegar em torno de 50, então? De 40, 50. Certo, presidente. Vocês sabem o que é um double face palm? Face palm é quando a gente bota a palma da mão assim na cara, né? Isso se chama face palm. Tem até um emoji para isso. O double face palm é quando você bota as duas mãos porque uma não é o suficiente. O Brasil inteiro numa comoção gigantesca. A imprensa, a velha mídia falando só disso do nosso lado. Todas as pesquisas mostrando que a credibilidade do STF está no chão. O número de assinaturas de impeachment maior do que o necessário. 2/3 do Senado precisando renovar a cadeira, desesperado para renovar os seus votos. A população colocando em todas as pesquisas que impeachment de ministro do Supremo é prioridade. Mas o presidente do PL tem esse posicionamento de merda que você está vendo no ar. Como é que pode? Dizendo que de cara lavada, que não tem ninguém discutindo isso ultimamente. É só a pauta mais importante da eleição do Senado. Mas vamos para um terceiro trecho do Valdemar, que também não dá para deixar de passar. O presidente Bolsonaro teria sido reeleito se tivesse apoiado. Valdemar estava num evento do LIDE, esse mesmo grupo que vai fazer esse evento que o Flávio Bolsonaro falou, no fucking way, que eu não vou de jeito nenhum. Não sei o que estava fazendo lá, mas estava ao lado. Eu mostrei duas entrevistas diferentes, tá? Só para você não achar que é a mesma entrevista. Uma delas é o Igor Gadelha. O que faz o Valdemar querer ir no cara que é o maior intrigueiro? Coluna do Igor Gadelha é só intriga. Só fofoca de intriga. Igor Gadelha vive de ficar fazendo futriquinha entre um e outro. É talvez o maior futriqueiro de Brasília. Aí vai o Valdemar dar munição pro cara. A segunda entrevista nem sei onde é, mas é a terceira. Agora o terceiro trecho que a gente separou, e eu podia passar o dia aqui passando merda do Valdemar. Mas é o Valdemar falando do Dória. No evento do Dória. Vamos lá. O presidente Bolsonaro teria sido reeleito se tivesse apoiado a vacina e tivesse apoiado uma conduta correta na saúde pública no Brasil. Foi um erro. Valdemar, é verdade. Foi um erro. É verdade. Mas nós não estamos aqui para julgar o passado, nós estamos aqui para olhar o futuro, e principalmente um futuro melhor para o Brasil, sem ressentimentos. Qualquer posição política que trabalhe com ressentimento está no campo errado. Então tá o coitado do Bolsonaro preso por um monte de crime que não cometeu, sofrendo tortura, humilhação, e o Valdemar vai lá no evento do João Dória, um dos maiores sabotadores do governo brasileiro, né, onde o Dória queima o Bolsonaro dizendo que ele não apoiou a vacinação na pandemia. E o que faz o Valdemar? Ele resposta assim, ô governador, ô João, deixa eu te falar, o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo.
O Brasil tinha vacina antes da maioria dos países da pandemia. Opa, várias das coisas que o Bolsonaro falou sobre a vacina se provaram, né? A sua, inclusive, sobre Covid, tinha menos eficiência do que uma feijoada caprichada. Um monte de pessoas se mostraram tendo sequela. Opa, João, acho que você se enganou aqui. Opa, o Bolsonaro tentou ao máximo conciliar a liberdade individual com a histeria da pandemia. Opa, o tratamento precoce que ele defendia tinha mais eficiência do que essa bosta dessa vacina que você fez em São Paulo, Dória. Opa, não é assim? Não, ele vai lá e endossa o que diz o Dória. Eu pergunto a vocês, não tem o trecho aqui dele falando do Alexandre de Moraes, não? Acho que não. Tem? Que ele fala assim, não, o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro é que é o culpado pelo Alexandre de Moraes, aí começa a falar, descamba de falar um monte de merda que não faz sentido, com algumas coisas até corretas, mas um monte de gente sem sentido, um monte de coisa sem sentido. E eu pergunto a vocês, como é que é possível vencer uma guerra com um general desse? E depois não querem que a gente reclame desse tipo de coisa. Quer que eu faça o quê? Quer que eu aplauda? É para achar normal, para unir a direita? Pô, os caras são os covardes. O assunto, o impeachment, cara, o impeachment era fundamental, mas a nomeação do Messias, a capacidade que a gente tem de poder, o Flávio entrar no governo indicando o ministro do STF, a gente passaria a ter Fux, Cássio, hoje o Fux está melhor do que o Cássio, então Fux, Cássio, Fux também, que a gente também virou, né? A gente sabe por quê, ou seja, a gente conseguiu ter mais efeito no STF do que no Congresso, mas Fux, Cássio, André, e mais um. 4. Pô, já começa a melhorar, né? Já começa a melhorar, já não é mais aquele 11-3. Hã? 11-3 não, né? 8-3. Você começa a ter um 7-4, já melhora. Eu falo, mas o Alcolumbre não vai pautar um impeachment, né, sobre o impeachment. Mas tem 41 assinaturas já para o impeachment do Alexandre. E o Alcolumbre não quer pautar. Então o que a oposição tinha que estar fazendo? O presidente tinha que estar dizendo, não, esse assunto morreu? Não, o presidente tinha que estar na televisão dizendo, olha, nós temos que discutir a remoção do Davi Alcolumbre da presidência. É muito sério isso. A maioria do Senado quer algo, o presidente não pode sequestrar o Senado. Nós precisamos discutir a remoção do Davi Alcolumbre e pautar essa discussão, em vez de diminuir. Por alguma razão, a única pessoa que eu vi falando sobre isso foi o senador do Novo, Eduardo Girão. Por isso que eu falo. Isso aqui não é um segmento de elogio ao Novo, não. Pelo amor de Deus, é um segmento para chamar a atenção sobre como às vezes a gente está... Ai, não, o Novo fará isso, todo mundo é do Dallagnol, é o bicho papão. E no final das contas, olha a bosta que é o PL, porra! E aí o que adianta? Os americanos podem dar tudo que a gente pedir e a gente não consegue sequer pautar a anistia. A gente não é nem anistia, a gente não consegue derrubar o veto do Lula da dosimetria. Cadê o presidente do PL dando entrevista falando sobre esse assunto? Cadê o resto dos senadores? Foi todo mundo abduzido, né? O ET de Varginha levou eles para Marte e eles não conseguem falar sobre esse assunto. Então, o meu veredito final é o seguinte: o Valdemar da Costa Neto precisa ser interditado. Ele tá senil babando na gravata. Algum adulto, inclusive o Flávio Bolsonaro, aí sim, Constantino, esse sim o Flávio tem que botar na coleira, porque esse não tem nenhum voto, e quem tem voto é o Flávio, então quem manda no partido tem que ser quem tem voto, esse sim tem que entrar na coleira. Alguém precisa proibir o Valdemar de dar entrevista, ou desautorizá-lo publicamente. Agora, você imagina que tem coligação no Brasil sendo decidida por esse cara.
porra, a gente tá fudido. Desculpa, a gente tá muito, muito lascado. Então, às vezes tem a impressão de que não importa o que eu vou fazer aqui nos Estados Unidos, me matar da minha vida inteira, porque as coisas vão cair no colo desses Valdemar da vida e dos seus asseclas. E claro que é frustrante, né? A gente tem que ficar fazendo o nosso melhor, né? A gente faz o nosso melhor e confiar que Deus está cuidando de tudo, né? Deus falou até sobre através de um jumento. Quem sabe Deus consiga usar o Valdemar. Esse é um ano decisivo. E não dá para ficar só assistindo. Indignação sem ação não muda nada. Se você acredita que o Brasil está despertando, então você precisa sustentar quem está expondo o sistema. A assinatura de apoiador custa menos do que um lanche do McDonald's por mês. Você recebe análises exclusivas e ajuda a manter essa estrutura independente. Ou vira meu patrono Gold, entra para o nosso grupo, recebe o meu e-mail, tem reunião mensal comigo. O link está na descrição para as duas opções. Neutralidade financeira é que não existe.